Oi, gente, vamos para mais um Quarentena da Lagobe. Eu sou Fernanda e vou apresentar uma aula sobre fibroadenoma. Bom, gente, e para a gente falar de fibroadenoma, a gente precisa antes conceituar o que é um nódulo mamário, pois esse vai abranger o conceito de fibroadenoma. Então, o nódulo mamário é qualquer tumoração presente nessa glândula mamária. Ele é a principal queixa nos consultórios de mastologia, chegando a ser responsável por 60% das consultas. Felizmente, a maioria desses pacientes apresenta doença benigna. E dentre esses pacientes que apresentam doença benigna, a gente vai ter as pacientes com fibroadenoma, né? Que são os nódulos de mama benignos mais comuns. E eles podem ocorrer em qualquer faixa etária, mas eles são mais prevalentes em mulheres com idade de 15 e 35 anos. Bom, como eu disse, o fibroadenoma é o tumor benigno mais prevalente da mama feminina. Ele acomete 10% de todas as mulheres. Geralmente ele vai ter um crescimento limitado. Existem alguns tipos que vão ter um crescimento muito maior do que o normal. Esse crescimento pode chegar até mais do que 5 centímetros, mas geralmente o crescimento ele vai até 2 centímetros, mais ou menos. Mas eu vou falar disso um pouco mais lá na frente. Podem possuir lesões múltiplas em 20% das mulheres, acometendo ambas as mamas ou somente uma. Como eu disse, mulheres em idade reprodutiva, de 15 a 35 anos são as mais acometidas. E agora a gente vai falar um pouco sobre a etiologia. Bom, a etiologia dos fibroadenomas ela ainda é desconhecida, porém é muito provável que haja uma relação hormonal. Uma vez que, né, nos anos reprodutivos, ou após o início do uso de anticoncepcionais hormonais, é quando a gente vê a maior incidência dos fibroadenomas. O início da pílula anticoncepcional antes dos 20 anos parece também aumentar o risco do surgimento desses tumores. Além disso, os fibroadenomas eles podem aumentar de tamanho durante a gravidez, quando os hormônios femininos eles estão aumentados, e diminuírem, regredirem após a menopausa, quando os hormônios femininos eles estão diminuídos. Existe uma associação da resposta exacerbada dos lóbulos e do estroma mamário aos estímulos hormonais que ocorrem após a menarca. Então, seria por isso que tenha essa provável relação hormonal. Bom, e como vai ser a apresentação desse fibroadenoma? Vai ser um nódulo indolor, um nódulo arredondado, geralmente pequeno. Geralmente os nódulos eles não passam de 2 a 3 centímetros, móvel, bem definido e com consistência fibroelástica. As características clínicas do fibroadenoma elas são muito bem definidas e a gente vai falar um pouco mais lá para frente. O diagnóstico, ele através do exame das mamas, ele é muito bem definido. Então, o diagnóstico geralmente ele é clínico por conta dessa apresentação tão característica, certo? Sendo geralmente assintomáticas, existem algumas situações que podem apresentar um certo tipo de sintoma. Durante a gravidez, a lactação, esse momento ele pode estimular o crescimento rápido do fibroadenoma e produzir uma certa dor, certo? Então, seria esse a exceção a essa apresentação clínica do fibroadenoma. Além disso, como a gente vai falar lá para frente, fibroadenoma gigante, ele vai ter a diferença nas dimensões, né? Pode alcançar cerca de 6, 7 centímetros. E nas pacientes com idade mais avançada, a gente pode ter uma deposição de cálcio nos nódulos, com a calcificação em pipoca, que a gente vai falar um pouquinho também mais lá na frente, e o nódulo ele vai ter uma consistência mais endurecida. Essas são mais as exceções para as características clínicas.
Bom, quanto aos tipos de fibroadenoma, a gente vai ter o fibroadenoma simples e o fibroadenoma complexo, como duas grandes classificações, né? Já estou falando dele um pouco mais para frente. A gente também pode ouvir falar do fibroadenoma juvenil e fibroadenoma gigante. Eles fazem parte, na verdade, do fibroadenoma simples, mas também recebem outra nomenclatura por terem características próprias, que a gente também vai estar determinando mais para frente. Do simples. Bom, em primeiro lugar, o fibroadenoma simples é aquele que vai apresentar as células uniformes, homogêneas, que é o tipo mais comum, né? E o fibroadenoma complexo, a gente vai ter características heterogêneas, podendo apresentar cistos, adenose esclerosante, metaplasia, a gente vai ter uma patologia proliferativa, e a gente vai ter, por causa dessa patologia mais proliferativa, um risco aumentado para o câncer. Cerca de 15% dos fibroadenomas, eles vão ser do tipo complexo. Bom, já o simples, como eu tinha dito, são células mais uniformes e homogêneas. É o tipo mais comum. E a gente não vai ter um risco para malignidade quando a gente falar de fibroadenoma simples. Bom, podemos nos deparar também com a nomenclatura de fibroadenoma juvenil e fibroadenoma gigante. Bom, o fibroadenoma juvenil, ele ocorre em mulheres jovens com idade entre 10 e 18 anos. O fibroadenoma por si só, ele já é uma patologia de mulheres jovens, mas no caso juvenil são mulheres mais jovens ainda, então de 10 a 18 anos. A apresentação desse fibroadenoma, geralmente ele é típico, simples mesmo, porém o manejo desse fibroadenoma ele pode ser diferente do fibroadenoma que ocorre em adultos, né? Então pode ser, a conduta ela pode ser diferente por se tratar de uma criança. Já o fibroadenoma gigante, ele é um fibroadenoma histologicamente também típico, simples, mas com mais de 10 centímetros de tamanho. Existem outras literaturas que abrangem que o fibroadenoma maior do que 5 centímetros já é considerado fibroadenoma gigante. Porém, na última literatura que eu pesquisei, estava descrito que era maior do que 10 centímetros. Porém, vocês podem encontrar que seja maior do que 5, chegando a 6, 7 centímetros. E geralmente, esses fibroadenomas gigantes, eles a excisão ela vai sempre ser recomendada. Geralmente, essas pacientes vão se queixar muito da estética, eles vão ter uma mama muito maior que a outra. Então, a excisão ela vai muito nesse sentido, no sentido mais estético, porque não há necessariamente uma proliferação desse tecido que gere um fibroadenoma complexo e que tenha maior risco de câncer de mama. Porém, a questão estética fala muito alto nesse tipo de fibroadenoma. Bom, já falando um pouco do diagnóstico, o diagnóstico de fibroadenoma ele é predominantemente clínico, mas a gente também pode sim lançar mão de métodos de imagem e histopatológicos para confirmação desse diagnóstico. Como eu tinha dito, a apresentação do fibroadenoma ela é muito bem característica, bem delimitada. Então, lá no exame das mamas, a gente já consegue ter uma boa ideia de que seja um fibroadenoma. Mas, claro, principalmente nas mulheres jovens que vão ter a mama densa ou o SG, ele vai estar para auxiliar na confirmação na melhor confirmação desse diagnóstico, para a gente ter mais certeza do que seja. Porém, o diagnóstico 100% ele só vai ser feito com a análise histopatológica desse nódulo, certo? Então, nos pacientes, né, geralmente mais jovens, com a mama densa, a gente vai estar lançando mão da USG. O que é que a gente vai observar? Uma imagem nodular, circunscrita, todas aquelas apresentações clínicas, né? Bem delimitada, ovalada, com margens bem definidas. O eixo maior, ele vai estar geralmente paralelo à pele.
Pode ocorrer um certo reforço posterior, sombras laterais, características também sugestivas de benignidade, certo? A mamografia, a gente vai lançar a mão dela mais em pacientes mais velhas, a partir dos 35 anos, algumas pacientes de 30 anos, talvez também, quando essa mama ela já não for tão densa, né? Mas na mamografia a gente vai estar também observando as mesmas características de delimitação e de nódulo benigno, né? Nessa paciente, de um tumor benigno. Para confirmação de fato, a gente precisa de uma análise patológica, então a gente só vai de fato fechar diagnóstico com a punção aspirativa por agulha fina ou uma biópsia, né, excisional talvez. A PAF ela vai ser um método diagnóstico importante, pois o fibroadenoma ele é uma das poucas lesões benignas da mama que vai estar associado a um diagnóstico citológico bem específico. Vai estar muito bem indicada nos pacientes que vamos ter uma conduta expectante ou em pacientes com idade mais avançada. A citologia, ela sozinha, né, ela não vai ter uma sensibilidade de 100%. Ela vai ter uma sensibilidade muito alta, de 70%, 90%. Porém, o diagnóstico de clínico com imagem e a citologia, ele vai ter sensibilidade de quase que 100%. Então, vai ter chances muito raras de um falso positivo aí, né? A chance de falso negativo vai ser menor do que 1%. Bom, e como é que a gente vai pensar na conduta dessas pacientes? Nas pacientes jovens com menos de 25 anos e portadoras de tumores pequenos, né? Pacientes portadoras de tumores pequenos, a gente vai fazer um tratamento conservador. A gente vai acompanhar essa paciente de 6 em 6 meses, fazer exame físico e o exame com SG para estar avaliando essa paciente, certo? Porém, nos fibroadenomas múltiplos, sendo eles pequenos também, a gente também vai estar dando um segmento clínico semestral, evitando assim múltiplas incisões sobre a pele e a mama, né? Agora, mulheres com 35 anos, essa conduta ela vai ser mais cirúrgica nos fibroadenomas múltiplos, certo? Bom, e quando que a gente deve pensar em excisão? A gente precisa pensar em excisão todas as vezes que a gente falar de fibroadenoma? Não. Quando a gente diagnosticar um fibroadenoma lá pela biópsia, caso ele seja um fibroadenoma sintomático, a gente pode estar fazendo um acompanhamento desse fibroadenoma. A gente não vai precisar retirar, fazer uma excisão. A gente vai precisar também observar os desejos e anseios da paciente. A paciente está incomodada com aquele nódulo, ela está muito ansiosa por ter um nódulo na mama, ela está incomodada com a estética. Caso para essas respostas forem sim, a gente pode optar pela excisão cirúrgica, ao invés de manter. Em caso a gente opte, né, pela abordagem aberta, a gente, claro, vai optar sempre por decisões mais estéticas, com o objetivo de evitar deformações futuras. Então, a gente vai optar por incisões periaureolares ou no sulco inframamário, somente no caso de que esses nódulos eles estejam distantes da auréola, a gente vai fazer uma incisão sobre o nódulo para evitar tunelizações que, além de dolorosas, podem estar causando hematomas nessa mama, certo? A gente sempre pode alertar para a paciente as desvantagens da cirurgia, né? Caso ela esteja na dúvida, porque essas cirurgias elas podem danificar o sistema ductal da mama, fazer mudanças na imagem quanto à mamografia, aumentar a densidade focal, por exemplo, e aumentar a densidade da pele. Então, a gente tem que também conversar com essa paciente, né? Que nem sempre a cirurgia ela vai ser a melhor opção. Porém, nos casos em que
uma paciente com fibroadenoma assintomático, que a gente está lá fazendo acompanhamento, esse fibroadenoma se torne sintomático, né? O que é que a gente deve pensar? Então, a princípio a gente estava lá considerando que era um fibroadenoma, mas aí esse fibroadenoma ele passou a aumentar de tamanho, tornou-se sintomático, causando dor, por exemplo. A gente vai ter que optar pela incisão desse fibroadenoma para a gente poder excluir a malignidade e confirmar o diagnóstico. Dentre as opções que a gente tem algumas opções. A gente pode fazer a excisão tradicional, mas uma opção é a crioablação, que é muito usada para excisão de fibroadenomas, e a excisão guiada por mamografia. A crioablação ela deve ser feita após o diagnóstico histológico por biópsia, e ele é feito por meio de temperaturas extremamente baixas, podendo chegar a menos 196 graus Celsius. E a gente vai causar necrose tumoral, né? Já a excisão guiada por mamografia, chamada mamotomia, a gente vai fazer a incisão percutânea a vácuo, guiada pela mamografia, e essa técnica ela vai ser efetiva em tumores de 1,5 centímetro, a gente vai ter quase 90% de efetividade, e em tumores de até 2 centímetros, 70% de efetividade. Então, tumores maiores que isso, a gente não conseguiria fazer por meio dessa técnica. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o risco de câncer nas pacientes com fibroadenoma. Bom, como eu tinha falado lá atrás, existem dois tipos de fibroadenoma que vão se diferenciar pelas características histológicas, o simples e o complexo. O simples ele vai ter características mais homogêneas e o complexo características mais heterogêneas, com risco de proliferação. Então, os pacientes com tumor complexo, eles vão apresentar um pequeno aumento no risco de desenvolver o câncer de mama, enquanto os pacientes com tumor simples não necessariamente vai aumentar o risco de desenvolver uma doença maligna. Apenas 0,1% dos pacientes vão apresentar casos de transformação para malignidade. Então, realmente não é algo que deva vir a preocupar. Porém, os pacientes que, por exemplo, tiverem um tumor complexo e tiverem um tecido adjacente com doença proliferativa e a paciente tiver histórico familiar de câncer de mama, a gente deve sim se preocupar com essa paciente. Bom, no rastreamento mamográfico de mulheres maiores que 40 anos, assintomáticas, com diagnóstico aí suspeito de fibroadenoma, com os nódulos sugestivos, né? As pacientes que tiverem calcificação no exame, microcalcificações no interior, aquela calcificação em pipoca que eu tinha falado lá atrás, a gente vai classificar essas pacientes como BIRADS 2, se o segmento anual pode ser mantido nessa paciente. Então, vai ser uma paciente que a gente não vai estar se preocupando. Nos casos dos nódulos que não apresentem calcificações, o risco de malignidade vai ser de 2%. Então, a gente vai indicar um acompanhamento desses nódulos, categorizar eles como BIRADS 3. E o segmento vai ser precedido pela punção aspirativa com agulha fina, realizado em 6, 12 e 24 meses, para confirmar a estabilidade da lesão. Após esse período, a conduta expectante é preconizada, independentemente da faixa etária. Lembrando, agora no final, que o fibroadenoma que a gente mais deve se preocupar quanto a risco de transformação em malignidade é o fibroadenoma complexo. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigada. Espero que tenha sido bastante produtivo para vocês.